Vai, tu tem programa na rádio. Então não, me chamaram aqui pra fazer um Rapaz, tu parece estar aí na roça. Como é que você tá? Tô bem. Puxando pela memória. Essa expressão prestar atenção, acho que só tem no Piauí. Que bom. Eu não vejo no Ceará, não vejo... Ele sabe o que é no Ceará. No Maranhão ele sabe, no Rio ele já não sabe. Prestar atenção, quer dizer, o que é prestar atenção? É Respeito, né? ouvir, né? Ficar atento, né? Prestar atenção. A coruja, ela faz isso, né? Não tem aquela história que você deve ter ouvido, que o passarinho encantador tá lá cantando, e o cara vendeu uma coruja como se fosse um papagaio, e eles, tá falando, tá não, mas presta atenção danada. Se a gente, a maioria das vezes, Wagner, a gente fala, convive e não presta atenção, o que é não prestar atenção? Não é atento. Vai à missa, 30 anos, e não sabe o que é a missa. Não prestou atenção. Eu estava vendo a missa de domingo, um senhor levantou-se, o padre consagrou as oferendas, o pão e o vinho passou a ser corpo e sangue de Cristo. O homem vai à missa, se ele vai à missa é porque ele crê. Ele se levantou e foi ao banheiro que fica na sacristia, atrás do altar. Ele passou pelo altar, não fez nenhuma referência ao corpo do Senhor. Se eu trouxer um judeu que não crê em Jesus, e for lá, ele vai dizer para mim, tem certeza que esse aí é o corpo de Jesus, o corpo do Senhor? Porque o homem passou, e ele passou direto, e não fez nenhuma referência, vai e voltou também, indiferente, para ele não é nada. E eu fico pensando, eu tinha que ensinar esse homem, mas não ensino. O padre também tinha que chamar, e eu, quando eu fui em Curitiba, eu tinha 17 anos a primeira vez, e eu peguei um picolé Maguari, peguei aqui, chupei, joguei o papel no chão e o palito, e vi um guarda, eu queria saber onde era a biblioteca pública. Guarda, esse é o guarda? Ele, primeiro, bom dia. Primeiro era um guarda fornido, bonito. Não era agora já tem guarda bonito aqui, mas naquele tempo daqui era o feio demais. E aí não era bom as coisas, ele era fornido, e aí ele parou e disse, primeiro, bom dia. Depois vamos apanhar esse papel aí, botar no lixeiro, e esse palito, vamos com calma, vamos jogar bem aqui nesse lixo que está assim, a 3 metros do senhor. E agora vamos responder a sua pergunta. Qual é? E tal. Aí eu vou ali no Parque da Cidadania, tem lá a guarda municipal. Mas a guarda municipal se reserva a 2 coisas. Ficar andando num carro e 2 pessoas assim paradas. O cara joga o palito, ninguém apanha o palito, ninguém vai lá dizer, olha, põe isso aqui que tem uma lixeira. É insuficiente o trabalho. Isso tudo faz parte de prestar atenção, né Wagner? Prestar atenção. João, assim, na verdade, as pessoas, quando elas têm alguém prestando atenção, é uma forma humana também de você acompanhar o sentimento, né? Claro. Ou seja, você não precisa estar falando e alguém percebe. Não, porque eu digo assim, a palavra incentiva, mas o que arrasta é o exemplo, né? Quando é que o Papa Francisco arrastou como exemplo? Quando vai morar num quarto de hotel. Ele diz, um chefe de Estado, soberano do Estado Vaticano, pode muito bem morar no edifício Santa Mônica e não dá prejuízo nenhum para a sua credibilidade, mas dá um testemunho contra o consumo, contra a ostentação, eu não quis morar no Palácio Apostólico. O Palácio Apostólico nem é tão luxuoso, ele mesmo já disse, mas vai num carro simples, não tem, né? Leva a sua própria pasta. Você acha que isso diminui a figura da tradição da igreja? Interessante. Você acha que diminui? Para mim aumenta o Não, eu tiro significado que os que ele apóstolos deu. da igreja primitiva, Jesus não era assim? Ele dizia, o filho do homem não tem onde reclinar. O que aconteceu comigo? Eu morava num apartamento de 400 metros quadrados. Quando o Papa passou a morar num Santa Mônica, eu disse, meu Deus, eu não preciso, porque eu acordava com culpa. Só o meu quarto tinha 70 metros, tinha um closet de um quarto e outro. Aí eu ficava assim, meu Deus, quanta gente não tem onde morar, eu não preciso disso, mas não saía. Quando o Papa saiu, eu digo, eu também posso fazer isso. Sabe o que o pessoal diz quando eu conto isso? Sabe que eu conto isso na internet? O pessoal faz comentário, ele era liso, ele teve que ir. Foi. E ele vem com essa história de que está seguindo o Papa. O filósofo Diógenes, né, que é da escola cênica, exatamente pela atitude de fazer coisas que ninguém esperava, esse cara é cínico. Diógenes fez isso, né? Ele viu um menino, ele comia numa cuia, decidiu comer só o que
cabia numa cuia, e um dia ele viu um menino comendo com a mão. Aí ele quebrou a cuia e disse, esse menino me ensinou uma grande lição. Eu não preciso mais nem de cuia. Aí ele passou a comer só o que cabia nas duas mãos dele. Diógenes, né? Que morou num barril, né? E daí a inspiração do Chaves é essa. Não, e a gente, o minimalismo, que hoje está voltando, esta corrente. Minha filha é minimalista. Ela leva pouca coisa para onde ela vai. E tem poucas coisas em casa. E o minimalismo não é nenhuma novidade. O homem primitivo tinha o quê? A caverna e nada mais. O minimalismo é justamente uma coisa que chama atenção para a gente. Wagner, nós precisamos de pouca coisa. Como é que a gente descobre isso, Wagner? Prestando atenção. Prestando atenção. Rubem Alves, é muito interessante. Ele falou outra coisa nesse mesmo texto, que é na escuta que o amor começa, né? Quando você silencia e escuta. E é na não escuta que ele termina. É muito bonito isso, né? Posso completar. O processo de sedução entre você e uma mulher. Ou já me perguntaram uma vez, João, qual é? Você não é bonito, nem alto, nem isso, nem tudo. Eu nunca passei uma cantada na menina. Porque eu não tenho capacidade. Chega lá com palavras inteligentes. Quando eu chego lá, eu vou falar do Temer. Aí o que é que você diz do Temer? E aí, essa é uma coisa broxante até. E esses outros têm umas cantadas tão ridículas e comem todo mundo, né? Eu já vi dentro do ônibus, o cara falava a mesma história. Feio pra caramba. De Fortaleza até Feio e Boçal. De Fortaleza até Peritoró, ele falou a mesma história, beijou todo mundo em 2 minutos. E você está nessa cidadezinha aqui? Que cidadezinha é essa, menina? Piripiri. E você estuda? Menina, estudo. Você está em que período da menina? Na 7ª. Pô, já está na 7ª. Que massa. Legal. Quando eu passei, já estava beijando. Então, eu não sei essas besteiras e nem palavras inteligentes eu não sei. Mas ele me perguntava, qual é a maior arma de sedução? Eu digo, olha, é o silêncio. Cria uma aura de charme e mistério, silêncio. De maneira que você tem que deixar suas intenções todas à mostra, mas bico calado. Agora, para que a outra pessoa se apaixone, ela tem que ouvir. E você tem que dizer coisas com as quais ela se identifique e se apaixone. Não é pela atração física, porque a atração física dura pouco. Você acha bonito e quer estar perto, e quer tocar, e quer beijar, e quer até morder e lamber. Mas daqui a pouco aquilo não lhe satisfaz mais. No entanto, aquilo que você ouve, não sei o que acontece. É o que marca? Alimenta o espírito, né? Então, alimentando o espírito, vai para o corpo. Aí o corpo já passa a ter também a necessidade do que o espírito ditou. Ele disse, o timbre, as palavras, as emoções, as sensações, percepções, de maneira que é o que entra pelo ouvido. Tanto que o Freud dizia, o ouvido é o maior órgão sexual. Porque o que ouve é que causa a ereção, né? O que ouve é que causa a lubrificação, o que ouve é que causa a excitação na mulher também, o que ela ouve, né? Ouve e vê, mas tem um voyeur que ouve e que vê. O Dirceu Andrade, ele disse assim, quando eu vou para a pousada da Auri, que nem existe mais em Barra Grande, eu ouço aqueles casal dentro do quarto, e a pessoa perguntou, Dirceu, e dá para ouvir? O Dirceu, dá, e com um copo, então? João, ele botava um copo. João, eu estou aqui lembrando, puxando pela memória sua, que é privilegiada, a sua mãe, que a gente tem que falar mesmo, porque eu acho que foi uma grande celebração, na verdade, a sua convivência com ela. É esse tipo de mulher que guarda tanta história, tanto conteúdo, como é que a gente garante isso, não só na memória de tradição oral, como é que a gente registra isso melhor? Rapaz, toda vez que eu ia a Piripiri, eu queria pegar a mamãe de manhã. De manhã, ela acordava 6, às 6 horas tinha um banho que durava 1 hora. 2 pessoas dando um banho nela. Porque ela não tinha mais os movimentos. Aí depois ela se perfumava e vinha pro café. Nessa hora a mamãe não estava cansada, a memória dela era prodigiosa, e eu pegava e eu forçava. E eu saí de Oeiras na quarta-feira, eu passei quinta-feira santa, sexta-feira da Paixão em Oeiras. No sábado santo eu disse, eu vou para Piripiri, eu falava para todo mundo, eu tô louco para Piripiri, para ficar com minha mãe e meus irmãos, porque tá chovendo, o caldeirão tá sangrando e tem feijão verde, aquela coisa. Fique aqui, não, eu tô louco. Rapaz, eu tava numa satisfação. Cheguei sábado às 4 horas da tarde, fui para casa da minha mãe. Lá nós conversamos de 4 até 7 da noite.
E eu puxando pela memória dela e ela dizendo coisas engraçadas. Aí eu disse, agora eu vou dormir na casa da Fátima, que é uma casa mais confortável, maior. E quando for amanhã, eu almoço na casa da Fátima e venho passar a tarde com minha mãe. Só que eu fui na casa de minha sobrinha e já estava toda pautada. Eu vou perguntar à minha mãe isso. E gravar. Gravar aqui, né? Eu não levei gravador nem nada. E às vezes eu tomo nota. E aí, eu estava na casa da minha sobrinha quando chegou a notícia que minha mãe tinha caído. Todo mundo corre. A primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e rezar. Meu Deus, me dê força para eu enfrentar. Porque eu sabia que o quadro era trágico. E eu sabia que ela ia morrer. Porque quem tem 100 anos para cair... Mas eu não esperava que a queda fosse tão grave. Ela caiu, ela quebrou tudo isso aqui, quebrou o nariz, quebrou a mandíbula, ela estava no chão, ensanguentada. A pele de gente velha é muito fina. Quando levantaram ela, arrancou a pele. Não. Então, minhas irmãs, coitada, a cuidadora chorando, ela não tive culpa. A gente sabe que você não teve culpa. Ela botou minha mãe na cama e disse, dona Raimundinha, eu vou abrir a janela. A mamãe levantou do andador. Mas eu disse assim, eu não posso pensar nisso. Eu não posso, a mamãe, eu não quero ir para o hospital, não me leve, deixa eu morrer aqui. Eu não posso, até hoje eu não posso pensar nisso. O que é que eu penso? Meu Deus, eu disse, Jesus, confio em vós, para ter força, para levá-la para o hospital. Sabia que chegava lá e ia encontrar um hospital de guerra. Os corredores cheios de gente esfaqueada, baleada, tudo. Sabia, ainda vim para Teresina, que eu queria ouvir o Dr. Benjamin, queria ouvir outros. A gente tem, né? Querendo ver o que é que faz. Voltei com ela para lá, morreu em casa. O que é que eu penso? Só no que ela me contava da vida, das coisas que ela ensinava, né? Isso que você está falando aí. Ela dizia de cor versos, João, alguma coisa assim? Não, gostava de cantar. Por exemplo? Tinha uma música que ela gostava, que uma dessas era... Eu até imito ela cantando. Ela cantava assim. Se você quer ver sua mulher feliz, dê-lhe tudo o que ela pedir. Dê sapato novo, dê vestido lindo e dinheiro pra gastar. Aí ela cantava assim, ai, 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 dou o meu pescoço à forca se ela ainda reclamar. As cantigas, eu tive uma senhora que 102 anos lá em casa e ela cantava cantigas desse estilo aí, né? Menina, me dá uma lima da limeira do teu pai, que a limeira não é minha, mas a limeira logo vai. Quando a limeira chega lá, não pergunte quem mandou, aperte a lima na mão, que dentro da lima eu vou. A cobra tem 4 olhos. E aí ia puxando esses versos. Ela gostava de cantar assim, João? A minha mãe adorava Luiz Gonzaga. Foi ela que me ensinou a gostar de Luiz Gonzaga. E adorava Vicente Celestino. O Vicente Celestino é um cantor de ópera. Tem drama no meio aí. É, as operetas. E o Vicente Celestino, os sucessos. Mamãe, qual era o sucesso do Vicente Celestino? Eu tinha muita vontade de ver ele cantando Coração Materno. Eu comprei um disco do Canidé e trouxe. Disse um camponho a sua amada, minha idolatrada, diga o que quer. Em 72, o Caetano Veloso, no exílio, gravou, não sei se foi no exílio, mas saiu num disco do exílio, ele gravou Coração Materno, do Vicente Celestino, para levantar o Vicente Celestino que estava em baixa. Aí o Caetano canta de outro jeito, né? Disse um camponho a sua amada, minha idolatrada, diga, trouxe pra mamãe, mas não sabe cantar. Tá cantando todo errado. Não aí. Toca nem destoca. Tu não sabe cantar. Gostava de Luiz Gonzaga, Assum Preto, Triste Partida, ela gostava muito. Tinha um também que ela gostava. Eu sempre fui feliz, levando o amor que eu sempre quis, mas o destino quis. Outra também, o destino desfolhou. O nosso amor traduzia felicidade e afeição, mas plena glória que um dia... Minha mãe tinha a cabeça tão aberta que quando eu morava no Rio, em 98, surgiu um grande sucesso aí da mídia, chamado Tá dançando na boquinha da garrafa. É na boquinha da garrafa. E o pessoal dançando em cima da boca da garrafa. Quando eu cheguei aqui em Teresina, a manhã de minha filha botou uma garrafa. Venha dançar em cima da boquinha da garrafa. Uma menina de 4 anos. Eu fiquei escandalizado. Quando cheguei em casa,
mamãe, esse negócio tá demais. Não tá, mamãe, o que, meu filho? O que é que a senhora acha desse negócio de dançar na boquinha da garrafa? A minha mãe já com quase 90 anos, minha mãe, meu filho, eu acho que para quem gosta é bom demais. Para quem gosta é interessante, né? Aí um dia eu vi um casal dançando no meio, um público, muita gente, o casal se beijando na boca e dançando, onde tinha muita gente, né? Aquela exibição daquele erotismo. Aí eu estava com minha filha, eu digo, minha filha, o que é que você acha disso aí? A Clarinha disse, como diz minha avó, para quem gosta, é bom demais. Quer dizer, não se meta. Porque Deus também respeita a liberdade de cada um, inclusive de fazer o mal. Então a gente se preocupa muito com a vida do outro. Minha mãe não tinha isso, ela... Eu aprendi um professor de música na universidade, o pessoal reclamando de música ruim. E a gente estudando e não sei o quê, e gastamos tanto com essas xerox para estudar. O professor disse, rapaz, deixa a música dos caras de mão, faça a sua música, né? Eu também acho isso. Porque às vezes um amigo meu personal, ele disse assim, mas tem gente que fica postando coisa satânica e fica não sei o quê. Eu digo, bom, mas por que você vai perder seu tempo e olhar e vai reproduzir aquilo? Essa semana eu chamei a atenção até de um padre. O cara fez um ritual satânico, botou na internet e o padre reproduziu, criticando. Eu não dou vazão a isso. Quem está no caminho da luz não vai se deter nas trevas. Porque ele está ajudando o cara, não acha? Dando audiência, a gente não vamos dar chance ao mal. João, só mais uma coisa da tua mãe, quando você começou nessa história de arte, aí ela foi a primeira incentivadora que eu vi você falando, né? Você sabe que você tem um filho artista, e o que ela disse? É doente. Não, eu sei que eu tenho um filho doente. Qual a diferença na cabeça? A minha mãe, até hoje, ela não entendeu. Um dia sempre eu pedia perdão a ela. Por que eu pedia perdão? Primeiro porque eu tenho consciência que não sou uma pessoa do comportamento padrão, né? Depois, pelas minhas grandes ausências lá. Aí ela dizia, meu filho, eu não tenho nada que ele perdoar, nada. Aí um dia ela disse uma coisa bonita para mim, ela disse, você foi o filho a quem eu nunca dei nada, do ponto de vista material. Quando você completou 18 anos, você começou a ganhar dinheiro, começou a dar para mim, e foi sendo artista. Quer dizer que o grande medo dos pais, tem dois medos, é que o filho artista não tenha dinheiro e que ele se perca nas drogas, ou isso, aquilo, outro. Um dia minha filha foi para Dom Barreto dar uma palestra e perguntaram, você não tem medo de ser artista e não conseguir sobreviver? Minha filha disse, não, eu não tenho, porque meu pai e minha mãe são artistas e até hoje nunca me faltou nada. Então, eu acho que já falei isso para você, eu tenho assim eu realmente tenho essa convicção que o Rolando Boldrin tinha. Para mim não há artista pequeno, não há artista pobre. Esses mestres de rezado que você resgata, para mim são como John Lennon. Um está mais rico ou mais famoso, mas o parâmetro da arte não é dinheiro, nem fama, nem a quantidade de público. É como a pessoa se apresenta diante de Deus e do outro com a sua arte. O que é que ela faz na sua arte? Que eu vi em São João do Piauí, que eu não me lembro o nome do homem agora, toda vez eu me esqueço quando eu vou falar desse homem. Um velho negro que cantava boi em São João do Piauí, que quando a Orquestra Sinfônica foi se apresentar lá comigo no adro da igreja, Luizinho do Chibel, não? Luizinho do Chibel foi o Honorinho que levou ele lá. Eu dei o microfone. Quando ele cantou, ele rouco e ele bebe cachaça. Quando ele cantou aquele timbre, deu aquela toada, eu me emocionei. Eu disse, esse é um artista. Ele nem sabe que é artista. Ele não tem consciência. A minha mãe também não tinha muita essa consciência O artista para ela é o Vicente Celestino e o Luiz Gonzaga, né? Não interpretado pelo Caetano. Não interpretado pelo Caetano. E para mim, e para ela, eu que estou ali dentro, eu sou apenas um menino, um rapaz doente, né? Inclusive da cabeça, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. João Cláudio Moreno, puxando pela memória, rapaz, Piripiri. O que tem em Piripiri? Eu nasci em Piripiri, aprendi já a gostar a partir de você, né? Por esse prestar atenção, que é o nosso mote aqui, para poder aprender as histórias, né? João, o que Piripiri tem mesmo? Já te perguntaram isso, né? Já. Piripiri tem gente que presta atenção.
Porque o Eiras é tão interessante quanto, e tem lá quem presta atenção. Piracuruca também, então, o que é que muda? É exatamente a atenção que prestam. Nós podíamos ser bem melhor se houvesse mais Wagner, mais João Cláudio, mais Evonaldo. Né? Pessoas que não existe um projeto político que dê uma vocação para a cidade. Esta cidade vai ser isso, vai ser aquilo outro. Teresina. Qual foi a vocação de Teresina? A natural. Não há praia. Não há um parque industrial. Mas há hospitais bons, havia, que agora nem isso. E escolas muito boas, ainda há. Sempre houve escolas que são ponta no Brasil. É uma vocação natural. Não houve um projeto político que propiciasse isso, ou que definisse, ou até contemplasse isso. É uma vocação natural. Imagina se houvesse. Então, essas vocações surgem assim. Esta aqui tem uma vocação agrícola, essa tem uma vocação comercial, essa tem. Mas por trás da atividade econômica, há de ter uma vocação humana. Eu, quando vou em Parnaíba, sofro. Porque tem a Pedra do Sal, tem a Lagoa do Portinho, tem as praias de Atalaia e Barra Grande, que hoje é a praia mais famosa e a melhor mesmo. Mas tem um patrimônio histórico lindo. Os casarões de Parnaíba, já perdemos 40%. Casarões neoclássicos, Art Deco, Art Nouveau, uma produção em termos proporcionais maior do que Fortaleza. Um período de 1920 até 40, onde a cidade viveu cultura e dinheiro por causa da Feira de Carnaúba. E aquilo também é turismo, né? E o que é que a gente vê lá? Tem alguns casarões que foram preservados, mas quando fazem intervenções, eu acho até pior do que derrubar, porque é para fazer uma clínica, aí bota uma placa, muda a façada, pinta com a cor muito feia, não é? Tem vergonha de aproveitar o bonito, né? Mas eu digo, se eles pegassem aquilo ali para fazer turismo, mas demora, né? O retorno do turismo, porque o turismo vai depender de ter avião para ir para lá, de ter bons hotéis, não é? De não faltar água, não é isso? De ter uma propaganda fora. Estrutura, né? É. E aí então a vocação humana de Piripiri, o povo de Piripiri tem uma tipicidade. É um povo tipicamente, eu acho, engraçado. Engraçado sem fazer esforço para sê-lo. Você vai lá, você tem o Domingos, o Dideca, a Abigail, a Dona Nessi, o Frei Pio, Decan, o Bila, meu tio. Quanta gente engraçada, o Zé Belinha, tudo são humoristas filosóficos fabulosos, não é não? Peba Bicudo, Antônia Panilinha, uma figura pública. Antônia Panilinha é tão engraçada que um médico lá famoso ia entrando dentro do hospital, ela disse, doutor, me dê aí R$5 para eu tomar um café. Ela já estava bêbada. Vai pra lá! Ela disse, mas tu não te lembra quando tu tremia a perninha em riba da nega véia. Eu disse pro Domingo será verdade. É verdade, meu filho. E saí no tempo das vacas magras, pegava tudo. João, essa memória de Piripiri que você bem representa, ela deve existir em toda cidade, né? Toda cidade tem. O problema é exatamente você promover essa escuta, né? E dá pena, por exemplo, culturalmente falando, muita coisa que se perde porque ninguém prestou atenção. Exatamente. Né? O negócio é esse aí, o prestar Pois atenção. Pronto. O nome do nosso programa aqui é Prestando Atenção. Presta atenção. Eu tenho uma amiga minha que ela está falando comigo. Ei, presta atenção. Tia Luz. Presta atenção. Às vezes, Wagner, isso é até cruel e triste. Às vezes um cachorro presta mais atenção do que um ser humano. É muito interessante. E o seu Flávio disse para mim, olha, essas vacas aqui da cocheira, eu ensino tudinho. Onde é essa aqui? Tem uma que não precisa nem ensinar, ela vem para a cocheira. E essa daqui, todo dia eu tenho que tirar ela e botar nas outras. Ela vem. Aí eu perguntei, o que é mais fácil? Ensinar a vaca ou os filhos? As vacas. Nossa, ela me conhece abaixo dessa pra lá. Como é que você conversa com ela? Chega aqui, vai boiando. Boiando? Como é que o senhor faz? Ricardo! João, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o João Cláudio cantor. Amar, que bonito é o amor, e teu amor é tudo que eu quero ter.
o primeiro disco teu, eu tenho e muita gente tem, né? Aquele disco lá, você com Pegando a Estrada. Pegando, foi. E o que é o cantorzão? Você se sente cantor? Olha, o primeiro, a minha incursão pelo canto, ela veio da imitação. Eu não descobria meu timbre, mas eu digo, vou imitar aquele cantor que eu gosto, né? Não só o Gonzaga principalmente, né? Todas as nuances do médio, do grave, da respiração do Gonzaga. Mas isso é do ator, não? É, mas também um ator que canta, né? Porque se ele não tiver afinação, um princípio de afinação, de entoação, de respiração, porque há atores que querem cantar e não cantam. Paulo Autran na tua vida? O Paulo Autran era um grande ator e ele me viu cantando, né? Mas eu lembro dessa cena que achei interessantíssima. Foi um diálogo muito curto. Eu fui lá no Teatro Rival. Era a Lúcia Leme, que apresentava o Sem Censura, ela fez um talk show na hora do almoço no Teatro Rival e a Sônia de Paulo me levou. E eu estava ensaiando, porque no final eu ia fazer o Caetano e o Gonzaga cantando Asa Branca. E aí eu estava... Quando olhei a terra ardendo, pro cara pegar no violão, qual fogueira de São João. Chegou assim um vulto perto de mim e falou assim, bela voz. Quando eu olhei era ele, Paulo Autran. De maneira que, às vezes, você não acredita que a voz é boa mesmo. Porque eu imito o Gonzaga, assim, de uma forma tão emocionada, e emocional, e emocionante, que eu digo, não, isso aqui supera a imitação. Eu vou dançar cantando Bahia, Bahia, Bahia. Como o Otávio César imita o Calbi Peixoto, que eu não acredito que alguém possa imitar o Calbi Peixoto melhor do que o Otávio César. Porque o Otávio César é um grande cantor. Conceição, eu me lembro muito bem, viver no morro, sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu a sorrir, que descendo a cidade ela iria subir. Ele é muito mais cantor do que comediante. Que ele tem o time da comédia, ele trabalhou em muitas comédias, ele é humorista e tudo, mas ele é um cantor inigualável, porque ele foi crooner de banda, de orquestra. O Otávio César canta inglês, canta francês, canta bem. E tem um timbre bonito. Mas é interessante, só para encerrar com o Paulo Autran, ele prestar atenção nesse detalhe, né? Ele chega e não tem dúvida, ele diz... Não, ele disse, bela voz. E com aquele timbre dele, bela voz. Eu olhei com o Paulo Autran, né? Eu nunca tinha visto Paulo Autran. E outras pessoas disseram para mim, o professor Espinto era filho do Vicente Celestino. Ele foi meu professor de canto. Aí ele dizia, bela voz. Tu teve contato com Darcy Ribeiro? Tive. Umas 2 ou 3 vezes, lá no Rio. Não sei com ele. Eu sinto uma falta na cultura brasileira da diversidade de riqueza que é a nossa cultura indígena. De cada detalhe. E aí eu achei interessante uma cena dele, Darcy, que, enfim, o tempo do Vilas, né? Vilas Boas. Vilas Boas. Dos irmãos Vilas Boas. Isso. E eles mandaram uma voz num gravador como uma carta de apresentação, né? Para o antropólogo disse, olha, coloque isso aqui lá pro mestre. Aí foi emocionante porque o cara viu na voz do gravador, né? Aquela coisa da energia da pessoa. Eu acho que o Brasil falta muito disso, beber nas suas origens. Eles, o Marechal Rondon, Cândido Mariano da Silva Rondon, sertanista e humanista. O Darcy, como antropólogo, tem um livro chamado Processo Civilizatório, onde ele faz uma incursão pelos aspectos culturais dos indígenas, né? O próprio compositor Vila Lobos, né? Foi para a Amazônia fazer uma pesquisa. Para conhecer. Muitos outros aí que a gente não pode nem
começar a falar porque a gente esquece. Mas assim, todos eles estão muito longe ainda de contemplar a totalidade do que existe na cultura indígena e do que se perdeu. Digamos, São Paulo é o estado mais indígena do Brasil, não é, Amazônia? É lá onde o padre Anchieta chegou, unificou a língua tupi-guarani, construiu a metrópole com o padre Manuel da Nóbrega e lutou. Quando ele subiu o Planalto Piratini, tanto que é o estado onde tem mais vocábulos na língua tupi. Anhagabaú, Anhaguera, não sei o que, não é isso? Tupinamenaguaba, não sei o que. Então, lá, eu quero dizer o seguinte, o Ariano, a pessoa diz assim, o Ariano costuma dizer costumava dizer nas aulas de espetáculo dele, diz assim, o teatro nasceu na Grécia. E aí o Ariano, olha, no meu entender, o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Né? Porque os indígenas, os primitivos, já faziam teatro. Né? É lógico. Então o outro diz assim, outra coisa do Ariano, ele diz, olha, 500 anos de história o livro. Mas isso aqui é uma excrescência, porque quer dizer que antes, e o homem da capivara, ele vai mostrar as pinturas rupestres, quer dizer 12 mil anos antes. Quer dizer que a história primitiva, a pré-história, como me disse uma vez a Niede Guidon, olha, gastaram não sei quantos milhões na estação Júlio Prestes, lá em São Paulo, né? Ela disse, tudo bem, é válido, mas aquilo ali os ingleses fizeram a 3x4 lá, agora o que tem na Serra da Capivara, né? Não tem pareia, como não tem diz. pareia, mas o que é que falta? Que preste atenção, porque João, tem gente lá que não conhece, você sabe, né? Perfeitamente. E, João, sobre essa questão do indígena, só estou lembrando aqui, pegar esse momento que você ainda está curtindo, vamos chamar assim, né? Esse bojo que é a sua mãe. Esse luto, né? Essa partida. Na cultura chavante, né? Eles têm uma coisa de chorar a saudade, que é uma expressão bonita, que eles, quando passam muito tempo sem se ver, ou quando precisam, eles param e ficam em silêncio, prestando atenção. Ficam só ali como se fosse uma meditação, assim, da presença, né? Ninguém fala. Eu achei bonito isso. Isso é muito lindo. A gente precisaria, na nossa cultura, ter mais espiritualidade, tanto de África, né? Da nossa contribuição, que tem as mesmas riquezas, né? Tem uma filósofa, Sobonfu Somel, o nome dela, que ela escreveu um livro, O Espírito da Intimidade, que lá na comunidade dela, chorar era uma grande honra. Nunca ninguém dizia, pare de chorar. Dizia assim, você já chorou o suficiente, não pode chorar mais. Porque existe o choro coletivo. Então, tudo que é para celebrar, eles estão lá em conjunto. Então, é estranho um país, enfim, uma cultura que a mulher se esconde no banheiro para chorar, sozinha. Tem uma cena estranha, né? Enquanto que no outro lugar poderia ser, não, estamos juntos. Aqui é o nosso momento de curtir. Eu estou chamando de curtir, na verdade, viver toda essa energia, né? E aí um país, ele perde muito nisso. Isso eu acho fundamental, e eu tentei passar para minhas irmãs. Eu fiquei uma semana depois da morte de minha mãe lá em Piripiri. Não foi para dar força às minhas irmãs, não. Foi para receber. De manhã eu ia ao cemitério. Muitas vezes eu fui de madrugada, já tinha uma lá. É quase orgânico. Porque a gente não sabe onde está o espírito, é natural que a gente queira estar onde está o corpo. O mais próximo, né? Por isso, Maria Madalena, no primeiro dia da semana, foi ao sepulcro procurar o corpo do Senhor. E é tão bonito a hora da morte pensar sobre a morte. Como os orientais pensam, os indígenas, os hindus, porque no Ocidente nós tivemos uma visão equivocada da morte. Como se a morte fosse o fim. Não é o fim, é o começo. E se você pensar nessa perspectiva, quando morre alguém muito famoso ou alguém muito querido, eu penso assim. Primeiro, eu estou preparado para morrer? Se eu morrer daqui a pouco, eu estou preparado? E o que é estar preparado? Estar em amizade com Deus? Consciente, desligado da matéria, pensando no eterno, acreditando, pedindo perdão, recebendo a misericórdia, não resistindo à misericórdia, procurando mudar, agradar a Deus, sabendo que vou viver eternamente. O que é que eu fiz da minha vida aqui? E a outra coisa, grato.
vou viver eternamente. Eita, no caso da minha mãe, eu penso, meu Deus, 98 anos, tu me deste uma mãe boa, que morreu lúcida. Em vez do lamento, né? Fez do lamento. Não tenho isto aqui para lamentar, só para agradecer. Vou lhe dizer, a mãe da gente morrer não é bom, não. E João, A gente, esses dias todos eu acordo, a minha namorada, a filha dela ouviu eu dizer assim, mamãe, dormindo. Aí falei, Poliana, a mamãe veio aqui. Eu dormindo, eu não sei. A menina ouviu e contou para ela. Quer dizer, porque esses dias todos eu tenho pensado, não sai, mas não procuro pensar naquela hora da queda, não. Não, isso aqui eu não quero pensar. E João, só uma lembrança aqui, o Dideca tem uma tradição de visitar cemitério, né? É assim, diariamente. Eu estava observando, cemitério é um lugar que, em Piripiri, eu gosto também. Minha mãe me levava ao cemitério diariamente. É diversão. Era o programa dela. Eu acho Tanto que aqueles túmulos ali, eu sei tudo, aquele ali é seu Cacelo, ali é seu João Coelho, isso aqui, eu sei tudo, até a data. Eu digo, aquele ali é o túmulo do capitão Onofre José de Melo. Roubaram aquela cruz. Casado com Dona Maria Cecília das Vistas, tiveram 47 netos, 183 mil netos. Está lá na lápide. Porque a minha infância foi visitando o cemitério. E Piripiri tinha um cemitério mais antigo ainda, né? Com lápides bem bonitas, aquelas inscrições em latim, né? Aqui, jaz, fulano. Então. E eu acho interessante, as cidades, os cemitérios, Campo Maior dá uma tristeza porque lá o cemitério mais antigo está se acabando no mato. E aquilo é patrimônio histórico. Pois é, patrimônio, né, João? E arquitetônico, porque tem cemitérios lindos, né? Eu acho interessante. Cemitério parece uma diversão para muita gente também, né? Minha mãe ficou enterrada debaixo de um angico. Ali no meio do cemitério? Foi no São Francisco. São Francisco. A minha mãe, ela tinha vários túmulos, né? Você conhece esse angico aí? E aí o meu irmão é esquizofrênico, epilético e alcoólatra. Esse meu irmão foi uma tragédia a vida dele. Ele morreu com 62 anos de um infarto fulminante. Um dia eu perguntei à minha mãe, somos 12. Qual dos 12 a senhora gosta mais? Porque você se dividir entre 12 filhos. Minha mãe disse, olha, eu gosto de todos igual, mas eu gosto mais daquele que mais precisa de mim. Nesse momento, e sempre foi seu irmão doente. Foi aquele irmão que ela sofreu mais por ele, se dedicou mais a ele, compreendeu mais, tolerou mais, aceitou mais, amou mais, porque era quem mais precisava. E ela disse, eu quero ficar junto com ele. Aí ficou junto com ele, debaixo de um angico. Eu sei qual é esse angico. E eu dizia, eu comparava minha mãe a uma árvore, né, frondosa. Eu dizia, minha mãe é uma frondosa, porque todo mundo converge para lá, né, netos, filhos e tal. E buscar sombra e fruto. Pô, não ficou debaixo do angico, rapaz, eu fiquei olhando de longe aquela perspectiva. Cara, Domingos Fonseca fala do amor de mãe nessa perspectiva. Ele diz, né? Toda mãe por qualquer filho se iguala num só amor. As mães de Cristo e de Judas sofreram da mesma dor. Uma pelo filho justo, outra pelo pecador. Coisa linda. Mas o amor dela está exatamente em quem precisa do quem amor. precisa. Não é em quem é o mais famoso. E não é Jesus na cruz nos dá uma mãe? Que ele fala algumas coisas na cruz. Mas tem uma hora que ele olha para João e diz assim, eis aí a tua mãe. E olha para João e diz, eis aí teu filho. Uma entrega total, né? Dá uma mãe. Isso é de um amor, não é? Pegou a mãe dele e deu à humanidade, na hora da morte. É incompreensível que nossos irmãos cristãos de outras tradições abram mão desse tesouro que é ter uma mãe. Né? Eu olhando só assim, filho de chocadeira, né? Que não considera a mãe. Tudo bem. João Cláudio Moreno puxando pela memória. Eu queria que você fizesse aí uma consideração, senão a gente estica aqui, que nem doido, que milhaçado, né? O que que não perguntaram? É impossível não ter uma pergunta para João Cláudio Moreno que não tenham feito. Mas assim, o que é que o João Cláudio Moreno teria ainda que dizer numa pergunta que ninguém fez? Agora tu complicou, né? Você leva as respostas para onde você quer, né, João? Porque é interessante a liberdade. Eu levo? Não, não é não? Por exemplo... Essa é uma boa pergunta, levo. O Cinéas Santos, que você citou aqui, a Dona Áurea disse assim, o Cinéas é a única pessoa que só faz o que quer.
Quem que falou? A esposa dele, a dona Áurea. A Aura? Mas aí- A dona Aura, como ele chama? Dona Aura. Eu chamo de dona Áurea, doutora Áurea. Mas é interessante, na verdade, não é que ele só faz o que quer, é que o que ele tem que fazer, ele enfia naquilo que dá um mínimo de Olha, prazer. um dia desse, uma pessoa disse assim, aí o João Cláudio passa a vida toda citando a mãe dele. Aí outro disse assim, a mãe dele e o Ciné Santos. Então, duas pessoas que eu cito muito, a minha mãe e o Ciné Santos. Tanto com minha mãe como o Ciné Santos eu aprendo. Né? Eu cito o Padre Florencio também. O Cinés aprendo muito com... Eu tenho um medo do Cinés. Qual é o medo que eu tenho do Cinés? Eu tenho um medo de desapontá-lo. Então, se o Cinés dissesse, por exemplo, ele não me solicita nada, mas se ele dissesse assim, João, eu quero que você vá lá em Aroás a pé, eu ia. Por quê? Porque eu acho que ele merece. Acho o Cinés uma figura tão linda, tão verdadeira, um homem doação total à comunidade. A nossa cidade só tem algum resquício de cultura por causa dele. Publicou, editou, divulgou, falou, incentivou, fez espetáculos, fez um espaço. Se expôs, né? A vida dele é isso. Isso não dá dinheiro. É um sacerdócio. E ele não alega. Ah, eu fiz isso, eu perdi isso. Não alega. Ele faz isso por amor. Ali, para mim, é um homem chamado amor. Então, e sábio, né? Inteligente. Inteligentíssimo. Um homem da inteligência aguda. De onde ele vem? Do sertão. Porque os sertanejos são filósofos, né? Falando em filosofia, João, tem uma frase de um filósofo que eu creio que é de Piripiri, você vai me ajudar a identificar a autoria. Eu já peguei de rebate assim, que o cabo disse assim, gosto muito do trabalho, desde que não atrapalhe o que eu tenho que fazer. Cara, isso é fantástico, né? Ou seja, não estando atrapalhando o que você tem que fazer. Pois é, rapaz, eu ouvi do Maurício Cipaúba, o Maurício, a gente conversando sobre os filósofos populares nossos, e me veio essa. Você tem uma vida muito exposta, né? No que você fala. Essa liberdade, ela é cara, né? Eu diria cara. A gente paga um preço, né? Exatamente, paga um preço, porque às vezes não é compreendido. A maioria das vezes não é. Ou então foi editada, né? Você falando no contexto, alguém pegou lá num vídeo de WhatsApp. Então, é nesse sentido. O Dom Helder Câmara fala uma frase que eu acho muito interessante, né? É preciso, feliz de quem percebe que é preciso mudar sempre para continuar sendo o mesmo. Né? Então, qual é esse João Cláudio que vem desde quando era o João, que ainda hoje você tem certeza que é isso que vale a pena? Esse princípio do Dom Helder foi proposto pelo filósofo Heráclito. Da constância. Né? Ele diz, o ser humano, o indivíduo, muda para continuar sendo o mesmo. É o mesmo para continuar mudando. É a mesma essência da igreja. Mais de 2000 anos. A igreja muda para ser a mesma. E é a mesma para continuar mudando. Em todo caso, subjetivamente, é a sentença também humana de cada um de nós. Se você for olhar, Wagner, você mudou, mas continua o mesmo. A essência e tal. Mudou algum hábito, mudou a compreensão, tá mais sábio, viveu mais, aprendeu mais. Que eu acho até que é inútil esse aprendizado, porque a gente aprende, não tem tempo nem para fazer, para aplicar o que aprendeu. Quando vai, vocês sabem, já está na hora de morrer. Jorge, eu queria falar isso aí, o Leandro, doutor Leandro Cardoso Fernandes, que eu gosto muito de você, pesquisador, cardiologista, é o meu cardiologista. Ele diz assim, rapaz, nós somos um projeto que está dando certo. Ou seja, eu estou fazendo 50 anos esse ano, se Deus quiser. Ele é? Eu e ele também. Aí, o que acontece? Eu hoje já tenho uns cachés que eu estou olhando assim, e aí eu digo, cara, que legal. Cachés que a gente vê, rapaz, se eu não consigo baixar esse colesterol fazendo exercício, eu vou tomar isso aqui. Aí depois eu fiquei olhando, poxa, como é que é, João, essa tua... Inclusive saiu um show sobre isso, né? A questão do médico e louco? Do médico e louco, que todo mundo tem um pouco. Essa mudança, compreender que você não é mais o garoto lá de 20 anos e que de repente está nesse universo também, para a gente ter uma... Não, eu vou te contar, quando eu era jovem, menino, eu queria ser velho. E agora? Agora estou velho e quero ser novo. Então é um ciclo vicioso, eu nunca estou conformado. Agora eu digo, rapaz, eu quero ser novo agora.
Só quero andar com menino novo e tudo, usando tênis, é isso. Tudo que manda eu fazer para ficar novo, olha, tiro o açúcar, eu tiro. Uso protetor solar, eu tiro, eu uso. Eu não pinto o cabelo, porque uma vez eu pintei, ficou ridículo. Foi para fazer aquele negócio do Albertão que eu fiz para o Covid. Rapaz. Pintou o cabelo? Não era para pintar o cabelo, era um gel que a gente compra na farmácia, que fica assim, fica uns grisalhos e uns pretos. E aí o cara, acho que eu estava tão doido, minha irmã estava com Covid, e eu tinha que gravar aqui, nós fomos 3 noites para o Albertão para gravar aqui, ele nunca gravava, chovia. E aí, rapaz, o cara para me agradar, e eu estava longe assim, o cara para me agradar lascou, foi uma tinta mesmo. Sobral. Não sei o que foi não, que ele botou. Mas Wagner, pense numa casa velha com as telhas novas. É ridículo. E aí o Danilo, que é meu editor lá na Meu Norte, ele viu o vídeo e disse assim, aqui estava sofrido mesmo. Quer dizer, ao invés de ficar novo, eu fiquei mais velho. Eu estou pensando na pergunta que nunca me fizeram, olha, tem milhões, né, que nunca fizeram, né? Agora que eu gostaria que me fizesse. Pois é. As que eu queria que me fizesse, você fez. Pois pronto, pois a ideia era essa. Tem umas perguntas que fazem sempre. Como começou? Que eu já não aguento mais responder. Né? E o bispo de Campo Maior era o Dom Eduardo Zielski. Ele é polonês, ele está lá em São Raimundo Nonato. O Arnaldo Ribeiro, tu conhece? Conheço. Eu considero o Arnaldo um grande comunicador. Eu gosto E o Arnaldo Ribeiro chegou... Dom Eduardo, qual a importância do festejo de Campo Maior? Mas sempre a mesma pergunta. Sempre a mesma. Sempre a mesma pergunta, sempre a mesma pergunta. O Joaquim Gonzaga diz a mesma coisa. Eu contei essa história pro Joaquim, pois é. Aí vem, qual a importância de ser sobrinho do Luiz Gonzaga? Pô! O Joaquim diz que o cara chega, você conhece aquela música do Luiz Gonzaga? Quando olhei a terra... Ô, rapaz, eu sou sobrinho do Luiz Gonzaga, trabalhei com ele, toquei essa música. Mas isso aqui você não conhece não. Juazeiro. Ai, meu Deus. O povo me pergunta muita coisa na rua, assim. Né? Demais. Outro dia aconteceu uma coisa interessante, eu ainda sou aquele que paga o condomínio na loteria. Eu não, negócio de correr de código, como é? Analogicamente... Aquele negócio que tem... Do QR Code. Não, eu chego no restaurante, me deu o cardápio, é o correr de código. Meu amigo, não tem num papel não, você não sabe dizer não, pois vamos embora desse restaurante. Diabo de correr de código, o que é que tem? Tem um cardápio pra eu olhar... Tem que encostar um celular, pra merda. João, esse mesmo filósofo aí eu tava pagando a conta lá, uma mulher gorda chegou, João Cláudio, aí eu disse, MDB, o seu celular, que o meu desligou, o meu descarregou e eu quero ligar pra minha filha. Eu na fila do coisa, a mulher bem gorda, me dê aí, João Cláudio, pra eu ligar de pé. A mulher ligou, minha filha, não sei o quê. Isso não é o máximo? Esse mesmo filósofo que te falou sobre o trabalho, né? Ele falou também sobre a viagem. Ele dizia, rapaz, o avião é um desmoralizador de distância. Você entra ali e já chegou. Bom é aquela viagem que você vai vendo as coisas, né? O buraco. E o pior de tudo que eu acho é que é trancado o avião. Eu não posso pensar nisso, que estou trancado. Tá aí, como a morte, eu preciso enfrentar esse medo, viu? Que eu não tinha. Eu fui uma vez para a África do Sul. 16 horas, não tive nenhum problema, na classe econômica que você não pode nem se mexer. Agora hoje, não é medo do avião cair, é quando vai trancar eu pensar que não posso sair quando eu quero, né? Se esse menino chegar aqui e disser que essa porta está trancada, eu morro aqui dentro. É uma claustrofobia, Claustrofobia, então eu preciso enfrentar isso, né? Mas, João, você é enfrentar mesmo? Eu tava vendo enfrentar. A gente vive num mundo tão de desafios, né? As pessoas, não sei... E talvez a coisa não seja enfrentar, mas compreender. Não, tem que enfrentar. Fazer medo ao medo. Antes dele vir, você faz uma careta para ele. Olha, todos nós temos alguma coisa que nós queremos muito. Você tem. Onde é que está o que você quer muito, Wagner? Atrás do medo. Depois do medo, né? Transponha o medo e você acha. Exatamente a morte. O que é que você quer muito? Unir-se a Deus. Eternamente. Como São Paulo disse assim, nem os olhos viram, e nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, e nem a mente prescrutou o que Deus tem reservado para aqueles que em vida o amaram. E como é que eu acho isso? A morte.
Aqui é pena, miséria, dor, salário baixo, atrasa, briga de porco em dia de chuva, assalto. Como é que você vê tudo isso na plenitude? Não é depois da morte? E a gente tem um medo da morte. Por que temos medo da morte, Wagner? Não sei. Porque o padre Carlos Brettiani, com 100 anos, me disse isso. Por que, padre Carlos? O senhor não quer morrer? Não. Mas lá não é melhor? É. E por que você não quer ir? O padre Carlos disse, porque da vida eterna eu tenho a esperança, mas dessa eu tenho a experiência. Pronto. É isso. É exatamente isso. Pois, João Cláudio Moreno, que alegria, puxando pela memória. Você tem uma memória privilegiada, senão não faria o que você faz, essa sua capacidade de contar a história. João, você considera essa parte do humor, né? Que já disseram, o humor é um estágio de inteligência, né? É o filé mignon da inteligência. É impossível alguém fazer humor, senão sai tudo ridicularizado, né? O filé mignon da inteligência é o humor. Eu acho que você já falou isso. Não existe piada, né, João? Não. O Chico Anísio dizia, o humor é a tragédia de ontem. A tragédia de ontem, aquilo que nos fez chorar ontem é que... então isso não é piada, isso é a vida, né? Piada é pejorativo, né? É a vida, é a poesia, é o pensamento, é a ação, é a memória, é o movimento, é o amor, é o sentimento, é a inteligência, é a vibração, é o espírito, é a energia, tudo isso. A piada é redutora. Né? É uma inteligência. Você olha, você vê, eu trabalho há 33 anos para a Rádio Táxi. Nenhum garoto propaganda tem. E aí, lá é como uma família. E às vezes o sujeito tem Uber, mas ele só quer o táxi. Ele é conservador. E só quer aquele motorista. Então, o seu Joaquim serve um homem que é lá do Jockey. E ele foi para Fortaleza e achou que a mulher está traindo ele. E aí ele foi de volta o sábado e falou para o seu Joaquim, eu vou dizer que volto sábado, mas volto quarta, vai me esperar no aeroporto meia-noite. O seu Joaquim foi e disse, agora eu vou pegá-la no flagra, você vai comigo. Eu? Disse, vai, que você é meu testemunho e tudo. O seu Joaquim, mas ele puxou logo R$100, o seu Joaquim, tá bom. Aí foi. Eu estava andando num prédio desses ricos do Jockey, subiu e tudo, quando entrou lá, estava a música desses caras que eu não sei quem é, Léo Cachorrão, não sei o que. É o ar-condicionado no 12 e a gente suando, estava desse jeito, dentro do lençol e tudo. Aí ele puxou o revólver, seu Joaquim, entra, seu Joaquim, entra. E aí botou o revólver na cara do homem, a mulher e tudo. E aí, não é bem o que você está pensando. Ele é quem está pagando a prestação e a prestação da BMW e da faculdade de nossa filha de medicina e o apartamento lá na Praia do Futuro, em Fortaleza. E aí está dando isso e aquilo outro. Ele olhou para o seu Joaquim, eu mato o seu Joaquim. Eu não sei. Eu chego a situação difícil. Mas eu mato o senhor, eu acho que fosse o senhor, cobria ele para ele não pegar nenhuma gripe.